O tema da nossa aula é o princípio da anterioridade tributária. Este é um princípio próprio do sistema tributário e está previsto dentro das limitações constitucionais expressas ao poder de tributar, especificamente no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Iniciando a abordagem sobre o Instituto da Anterioridade Tributária, vamos nos debruçar primeiro sobre a linha B do inciso 3 do artigo 150 da Constituição, que é uma norma originária, ou seja, é uma previsão que não foi incluída ou modificada por emenda à Constituição. E ela determina, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se, portanto, de uma vedação à aplicação da lei instituidora ou majoradora de tributo sobre fatos geradores ocorridos no mesmo exercício em que foi publicada a referida lei. Não podemos confundir anterioridade com irretroatividade. A irretroatividade diz respeito à vedação de cobrança de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes da publicação da lei que o instituiu ou majorou. Já a anterioridade trata de uma vedação à cobrança de tributo relativo a fatos geradores ocorridos no mesmo exercício em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou majorou, mesmo que os fatos geradores tenham ocorrido após a sua publicação. Ambos, a anterioridade e a irretroatividade, são aplicados em conjunto, ou seja, podemos reuni-los em uma vedação geral à cobrança de tributos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ou no mesmo exercício da publicação da lei que o instituiu ou majorou. Por exemplo, se uma lei que aumentou o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, foi publicada em 10 de julho de 2017, uma prestação de serviços ocorrida em 10 de novembro de 2017 sofrerá incidência do ISS conforme a lei anterior, ou seja, o ISS não majorado, tendo em vista que se trata de um fato gerador ocorrido dentro do mesmo exercício da publicação da lei que majorou o referido imposto. Nesse contexto, podemos nos perguntar se a anterioridade é uma regra ou um princípio. Da mesma forma que a irretroatividade, a anterioridade consiste mais em uma regra, uma vez que também trata de uma vedação, de uma proibição, comportando também determinadas exceções, como veremos ao final. É, portanto, uma regra que garante a realização de alguns princípios jurídicos. E aí nós temos o princípio da segurança jurídica e o princípio da não surpresa. A regra da anterioridade garante que o contribuinte tenha um determinado lapso temporal após a publicação da lei para ter ciência do seu novo conteúdo e poder organizar os seus negócios, a sua vida privada, para se adaptar a essa nova realidade tributária. Entretanto, podemos verificar que esse objetivo não seria alcançado, por exemplo, se a lei que instituiu ou aumentou o tributo fosse publicada mais para o final do exercício financeiro, de forma que poderia ser aplicada logo em seguida, sem qualquer ofensa à regra da anterioridade de exercício, posto que já seria aplicada no exercício seguinte. Provavelmente por conta desta constatação, a Emenda Constitucional número 42 de 2003 incluiu a linha C ao inciso 3 do artigo 150 da Constituição e determinou que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos
antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que é a anterioridade de exercício que estávamos tratando até agora. Essa nova anterioridade, da linha C, trata da chamada anterioridade nonagesimal ou noventena, que se aplica em conjunto com a irretroatividade e a anterioridade de exercício. Ou seja, o sistema tributário veda a cobrança de tributo relativo a fatos geradores ocorridos antes da publicação da lei que o instituiu ou majorou, no mesmo exercício desta ou antes de decorridos 90 dias dessa publicação. Se a referida lei for publicada até setembro do exercício financeiro, por exemplo, não faz muita diferença, posto que o tributo instituído ou majorado somente pode ser cobrado no exercício subsequente por conta da anterioridade de exercício. Entretanto, se a lei que instituiu ou majorou o tributo foi publicada nos últimos 3 meses do exercício financeiro, será necessário a contagem do prazo de 90 dias para saber se o tributo instituído ou majorado poderá ser cobrado logo no início do exercício financeiro seguinte ou terá que aguardar alguns dias deste novo exercício para ser cobrado até completar o lapso de 90 dias. Um exemplo que merece destaque é o do IPTU. O fato gerador do IPTU, em regra, ocorre em 1º de janeiro de cada exercício financeiro, desde que configurada a propriedade de um imóvel urbano. Se a lei que majora a alíquota do IPTU foi publicada em agosto de 2017, por exemplo, por conta do princípio da anterioridade de exercício, o IPTU majorado poderá ser cobrado em relação aos fatos geradores de 2018, tendo em vista que em 1º de janeiro de 2018 já terá transcorrido os 90 dias e, portanto, terá obedecido também a noventena. Entretanto, se a lei que majora a alíquota do IPTU foi publicada em novembro de 2017, ela não poderá se aplicar aos fatos geradores ocorridos em 2018, uma vez que, em 1º de janeiro de 2018, embora já se tenha atendido a anterioridade de exercício, não transcorreram os 90 dias da data da publicação da lei até o dia 1º de janeiro de 2018. Neste caso, o IPTU majorado somente poderá ser cobrado em 2019, por conta do princípio da noventena. Aqui a gente chama atenção para uma questão muito importante. 90 dias não corresponde a 3 meses. O prazo da noventena tem que ser efetivamente contado em dias e não em meses, para não ter qualquer erro. Bom, sabendo do conteúdo da regra da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal e sua forma de aplicação, verificaremos agora as suas exceções. Essas exceções estão previstas principalmente no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, mas também haverá exceções em outros dispositivos que vamos apontar aqui. De acordo com o artigo 150, parágrafo 1º, a vedação do inciso 3, a linha B, ou seja, a vedação correspondente à anterioridade de exercício, não se aplica aos tributos previstos nos artigos, em primeiro lugar, 148, inciso 1. Tratam-se dos empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Notem que se trata de uma situação emergencial, em que o aguardo do transcurso de lapso temporal pode frustrar o objetivo da tributação, causando prejuízos irreversíveis. Notem também que essa exceção é apenas para o inciso 1 do artigo 148, de forma que o inciso 2, ou seja,
Empréstimos compulsórios no caso de investimento público urgente e de relevante interesse nacional se submetem, sim, à anterioridade de exercício, não tem exceção. Seguindo adiante, nós temos o artigo 153, inciso 1, que trata do imposto de importação, o 153, inciso 2, que trata do imposto de exportação, o 153, inciso 4, referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o artigo 153, inciso 5, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro, Títulos ou Valores Mobiliários, o IOF. Esses 4 impostos são de competência da União e eles têm características essencialmente extrafiscais, de forma que precisam de uma aplicação ágil e rápida para intervir nos resultados econômicos. Por isso, são excepcionados pela regra da anterioridade de exercício. Também é exceção à anterioridade de exercício o imposto previsto no artigo 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário, que pode ser instituído na iminência ou no caso de guerra. É excepcionado pelo mesmo motivo que o empréstimo compulsório. Acrescentamos às exceções à anterioridade de exercício prevista no artigo 150, parágrafo 1º, as seguintes, e aí nós temos o artigo 195, parágrafo 6º, que excepciona a aplicação da anterioridade de exercício para as contribuições sociais para a Seguridade, e aí nós temos a contribuição previdenciária, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, entre outras. Temos também o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, que trata do ICMS incidente apenas sobre combustíveis e lubrificantes. E, por fim, temos também o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, que trata da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o ramo dos combustíveis, a CID Combustíveis. Bom, voltando para o parágrafo 1º do artigo 150, nós vamos ter as exceções à linha C do inciso 3 desse artigo 150, que tratam das exceções à anterioridade nonagesimal ou noventena, ou seja, a vedação para a cobrança do tributo, esperar os 90 dias a partir da publicação da lei, ela não se aplica aos tributos previstos nos seguintes artigos. Aí nós temos novamente o artigo 148, inciso 1, que trata dos empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, da mesma forma que vimos em relação à exceção da anterioridade de exercício. Essa exceção não abrange empréstimos instituídos nos casos de investimento público. Aí temos também o artigo 153, inciso 1, imposto de importação, artigo 153, inciso 2, imposto de exportação, artigo 153, inciso 3, imposto sobre a renda, artigo 153, inciso 5, imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos ou valores mobiliários. Aqui temos que chamar a atenção para o fato de que o IPI não foi previsto no rol de exceções à anterioridade nonagesimal, mas apenas à anterioridade de exercício, o que significa que ele pode ser cobrado no mesmo exercício da publicação da lei que o instituiu ou majorou, desde que respeitados os 90 dias. Da mesma forma, a gente também não vai ter o ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes, a CID Combustíveis e as contribuições sociais para a Seguridade dentro do rol das exceções do artigo 150, parágrafo 1º, relativa à anterioridade nonagesimal. Tanto o IPI quanto as contribuições sociais para a Seguridade Social, quanto o ICMS sobre combustíveis e lubrificantes e a CID Combustíveis só são exceção à anterioridade de exercício, de forma que o prazo de 90 dias a partir da publicação de lei tem que ser respeitado para sua cobrança.
Outro destaque que nós temos entre as exceções da anterioridade nonagesimal vai para o imposto de renda. O imposto de renda apenas está no rol das exceções à anterioridade nonagesimal, de forma que ele não pode ser cobrado no mesmo exercício da publicação da lei que o instituiu ou majorou, mas não precisa aguardar o lapso temporal de 90 dias, caso a lei tenha sido publicada, por exemplo, no final do exercício. Vamos ter também o artigo 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário em razão da iminência ou no caso de guerra, e temos também uma previsão curiosa entre as exceções à anterioridade nonagesimal, que diz respeito apenas à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Chama-se a atenção aqui que essa exceção é apenas para a noventena, devendo-se respeitar a anterioridade de exercício, e aplica-se apenas à base de cálculo do IPVA e do IPTU, de forma que a majoração da alíquota desses impostos, por exemplo, não comporta exceção à anterioridade em qualquer das suas modalidades, seja de exercício ou nonagesimal. Somente poderá ser cobrado no próximo exercício, desde que transcorridos 90 dias. Esses foram os pontos principais da nossa aula básica sobre a anterioridade tributária. Espero que vocês complementem os estudos com a leitura da bibliografia indicada e até a próxima!